Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo Daniele Wegman, ela que é Master Coach. Daniele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda à Band Amazonas. Muito obrigada, Kel. Amei o convite, amei estar aqui, gente. É incrível aqui. Vamos começar então a nossa entrevista falando um pouquinho sobre você. Se apresenta pra gente? Claro, claro. Eu sou Daniele Wegman, sou professora de MBA, então de gestão de pessoas e liderança. Então atuo em algumas escolas de negócios. Hoje vamos falar aqui um pouquinho da minha, que é a Learnability School. E tenho aí uma carreira em formação em psicologia positiva, em gestão estratégica de pessoas e também um outro MBA em gestão de carreiras, liderança, coaching. Atuo já há bastante tempo no mercado, há mais de 10 anos, e tenho mais de 20 mil horas de voos em empresas de tudo quanto é porte e segmento. Então, já passei por programas de desenvolvimento de pessoas em empresas como iFood, Mercado Livre, GM, Heineken, BRF, um pouco de tudo. Grandes marcas. Grandes marcas, pequenas empresas. Então, é muito bacana poder juntar um pouco desse olhar de mercado, diversas realidades, sabe? Olha só. Então, todo esse caminhar. E, além disso, atuo como Executive Coach, então, que é aquela pessoa que treina executivos. Seja o executivo da grande empresa, ou seja aquele que está em crescimento, em ascensão e precisa de novas habilidades. Então, eu já devo ter umas 6 mil horas de treinamento de executivos, que são ou presidente, ou diretor ali de alguma empresa e que quer se desenvolver como pessoa e como profissional. Olha só, agora falando um pouquinho da escola, a tradução é habilidade em aprender sempre? Exato. Explica um pouquinho pra gente. Eu sou apaixonada por aprender e foi isso que me motivou, inclusive eu venho de RH, de instituição financeira, e eu comecei a me sentir muito atraída por esse mundo de palestra, treinamento, e achava incrível, assim, como que a educação é transformadora. Como que ela pega uma pessoa e muda, tira ela de uma situação econômica, social, enfim, e leva para outro patamar. E aí comecei a aprender muito. E um dia eu falei, puxa, acho que eu já aprendi um pouquinho, tá na hora de começar a dividir. E foi aí que surgiu a escola? E foi aí que surgiu, eu comecei a atuar e mais tarde eu começava a atuar com o meu próprio nome, inclusive. E depois eu falei, não, acho que tá na hora, né, Dani, vamos lá. E aí eu comecei pensando, qual é o nome que faz sentido? E aí, sabe aquele momento eureka? Sim. Learnability School, habilidade de aprender sempre, de a gente encontrar oportunidades de crescer e se desenvolver. Daí o nome. Olha só, e qual que é o principal diferencial da escola? Aquela pessoa que está querendo contratar os seus serviços, mas ainda não está meio na dúvida, não sabe o que é direcionado direito, qual que é o principal benefício e o diferencial? Legal. Que a gente é uma boutique de experiências de aprendizagem. Então, assim, a gente encontra muito no mercado treinamento genérico, soluções mais, assim, de prateleira, que a gente chama. A Learnability não. Ela pega o cliente pela mão, vai lá, estuda o que ele precisa e propõe soluções integradas de desenvolvimento humano. Então, em alguns casos, a empresa está com um problema de desmotivação de pessoas, por exemplo. A gente vai entender isso, se isso é um problema de liderança, se é um problema de RH, se é tudo isso ao mesmo tempo, e a gente vai propor ali uma solução de treinamento baseada nisso. Então, juntando soluções, porque acontece muito no mercado, eu preciso de coaching para o executivo, mas eu preciso treinar os líderes, mas eu preciso desenvolver o RH. E ele tem que contratar várias empresas. E acaba dando muito trabalho, muito gasto e pouco resultado, no final das contas. Então, a Learnability entra para proporcionar essa visão mais sistêmica. Ok, a gente precisa desenvolver os líderes, mas se os diretores não mudarem a cabeça, não vai adiantar. A gente precisa desenvolver os líderes, mas o RH vai precisar ali se desenvolver um pouquinho. Então, a gente entra abraçando tudo isso de maneira sistêmica e integral, promovendo, então, experiências muito customizadas, muito cirúrgicas ali para o negócio. Olha só, e você, vendo como que está o mercado hoje, né? Qual que é a importância de contratar os teus serviços? Olha, desenvolver pessoas hoje, que eu acho que é o grande diferencial competitivo de qualquer organização. Para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial, que é uma entidade que pesquisa o futuro do trabalho, perguntou este ano, a pesquisa deste ano,
para as empresas. Qual é o grande gap aí? Qual é a grande dificuldade que você tem para ganhar escala no teu negócio? Para você ganhar diferencial competitivo, vencer a concorrência e gerar mais lucratividade. Adivinha, 60% das organizações disseram a gente não tem pessoas qualificadas o suficiente. E por não ter liderança e demais colaboradores capacitados, a gente não consegue dar um novo salto. A gente cresceu até aqui, daqui a gente não está conseguindo seguir. Então, desenvolver pessoas é muito incrível para o colaborador, sim, porque imagina, você tem a oportunidade de pegar uma pessoa e mudar a realidade de vida dela e da família dela, incrível. O que é um legado maravilhoso, mas é super importante para a organização também, porque senão chega um momento que vai limitar. As pessoas não vão continuar crescendo e porque não tem gente capacitada para isso. Então, eu diria que a importância é enorme. E, além disso, não só eu, Harvard chegou a essa conclusão, sabe? Fez uma pesquisa assim, qual o impacto de um líder no resultado financeiro do negócio? E descobriu o seguinte, o clima organizacional de uma empresa, aquele ambiente de trabalho gostoso ou terrível, impacta então até 70% do resultado. E quem impacta o clima, aliás, o líder impacta de 50% a 70% do clima. E o clima define até 30% do resultado. Então, 70% de 30%, 20% do resultado financeiro de um negócio depende do quanto o líder... Importantíssimo, então. É isso, do quanto ele lida, de como ele lida com as pessoas. Olha só, Daniele, a gente está só começando a nossa entrevista, viu? O Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Se eu fosse você, não saia daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Daniele, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, começávamos a falar um pouquinho sobre liderança, né? Gostaria de saber de você. Hoje em dia, os líderes, os novos líderes, são pessoas mais novas, né? Aquela cabeça ali mais fresquinha. Fala um pouquinho para mim, como é que está funcionando esse cenário hoje em dia? Ai, perfeito. Hoje em dia mudou muito a forma de liderar. E esse é um grande desafio, inclusive para as organizações, porque ainda tem muito líder antigo, né? Sim. Aquela coisa do comando e controla. E funcionou muito bem até alguns anos, certo? Mas agora a gente começou a receber uma turminha nova, a tal da geração Z. Aí os nascidos depois de 95 estão chegando no mercado de trabalho. E a cabeça deles é completamente diferente da nossa ou da geração que é anterior à nossa, né? E esse pessoal já não responde tão bem ao comando e controla. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem um movimento que se chama demissão silenciosa, o nome chique é quiet quitting, né? Um movimento que mostra para a gente que 60% das pessoas hoje, elas não estão trabalhando de coração, de alma, sabe? O corpinho vem trabalhar, eu brinco, né? O modo zumbi. Passa o crachazinho, a alma sai e vem só o corpo para trabalhar. E por que isso? Porque os líderes ainda não têm habilidade para lidar com essa nova turminha. E se a empresa não abrir os olhos logo para isso, começar a treinar essa liderança, daqui a pouco ela está vivendo com 60% das pessoas trabalhando o mínimo possível, que a demissão silenciosa é isso. Eu venho e trabalho o mínimo possível para ganhar meu dinheirinho e pagar as minhas contas. E imagina, se 60% está nesse movimento, eu preciso contratar muito mais gente, gastar muito mais dinheiro para ter um resultado muito inferior, sabe? E como que esse empresário consegue identificar que algum dos seus funcionários ou uma parte dos seus funcionários estão nesse modo zumbi? Modo zumbi. A gente tem vários instrumentos hoje no RH para isso. Então, existem pesquisas de clima, que uma vez por ano dá uma monitorada para ver aquela pessoa está satisfeita, não está satisfeita, com vários elementos, com o líder, com o salário, com o ambiente de trabalho. E a gente tem uma que chama pulso, que é bem legal. A cada mais ou menos 3 meses, a gente vai medir o pulso daquela equipe, o pulso daquela organização, que são pesquisas anônimas que detectam muita coisa. É fantástico. Então, a gente consegue ter um raio-x muito bem feitinho para saber... Estou com gente demais, trabalhando pouco, o pessoal está feliz, está animado, está ganhando mais do que dinheiro, aqui o tal do salário psicológico que a gente fala, e isso é incrível, porque aí a gente consegue ter uma organização que a gente é feliz, inclusive enquanto trabalha, não é mesmo? Até porque a gente vai trabalhar 1/3 da vida, tem que ser feliz enquanto trabalha também. Agora, para a gente deixar bem claro, a gente já falamos sobre os benefícios, mas como que a gente consegue ver esse trabalho, esse retorno na prática?
Perfeito. Olha, a gente, de maneira prática, como são aplicados esses programas? Sim. A gente pode desenvolver algumas trilhas, efetivamente, ali, e de treinamento. Então, vamos supor, uma liderança crua, que nunca estudou nada, porque, em geral, a gente não aprende liderança na faculdade, na pós, Verdade. sabe? A gente tem formação técnica. Então, a gente pode criar uma trilha para, desde fundamentos de liderança, como que você dá um feedback direitinho, como é que você faz uma gestão de clima, como é que você delega, como é que você cobra. Então, ensinando essas habilidades que não são técnicas, são habilidades que a gente chama de comportamentais, de soft, sabe? E isso é um caminho. Podem ser diversas palestras ou pílulas, treinamentos gravados, que efetivamente, o meu pessoal não tem como tirar o meu pessoal da operação. Como é que eu faço? A gente cria a pílula, manda no celular do colaborador. Olha que fantástico. Dá para ele estudar da forma que é possível e que não atrapalha a operação da empresa. Processos de coaching em grupo ou até individuais ali entre os gestores, os executivos, efetivamente. E aí, dependendo do problema, a gente oferece uma diferente solução e, claro, no final disso tudo, a gente mensura os resultados obtidos. No caso do coaching, por exemplo, a gente combina. Como é que a gente vai saber que a Kel se desenvolveu? Se a Kel tiver feito isso aqui no final, a gente vai entender que foi sucesso. Maravilha! Que é o trabalho no desenvolvimento dela, no final a gente vai mensurar. Foi aprovado ou não foi aprovado desse processo? E pronto, a gente consegue definir ali, mostrar esses resultados. Olha só, agora Daniele, conta pra gente, quem estiver nos assistindo, tiver mais interesse em saber um pouquinho sobre o trabalho de vocês, quem pode entrar em contato, como faz para entrar em contato? Maravilha! Você pode acessar as nossas redes sociais, então, LinkedIn ou Instagram, pelo Learnability School, que está aí na telinha, ou pode acessar o meu Insta, meu LinkedIn também, que você já é de casa. O site é o mesmo também, learnabilityschool.com.br. É só chamar e a gente toma um cafezinho gostoso juntos. E quais são, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, nosso tempo é curtinho, mas com certeza nós conseguimos falar muitas coisas importantes. E uma dúvida, uma das maiores dúvidas que eu imagino que todo mundo possa ter, quais são os temas, os assuntos mais procurados pelas empresas para você fazer palestras, para você trazer o seu treinamento? Perfeito. A gente fala de quase tudo, assim, então, de gestão de pessoas e liderança. Então, felicidade no trabalho, engajamento, motivação, feedback, como delegar, como fazer gestão de clima, como fazer gestão de resultados, um pouquinho de tudo. Então, a gente olha para o que você precisa, você não precisa nem saber o tema, inclusive. Você fala, estou com esse problema aqui. E a gente te ajuda a mapear esse tema, então. E existe um tema mais procurado? Existe, viu? Sem dúvida, a comunicação, eu acho que é um dos temas que a gente mais trabalha, porque é incrível o quanto as empresas têm dificuldade de se comunicar. O Peter Drucker, que é o pai da gestão moderna, ele chega a dizer que 60% dos problemas dentro de uma empresa acontecem por uma comunicação ineficaz. Olha só. Então, sem dúvida, comunicação e inteligência emocional, depois desse mundo pós-pandêmico, são os temas assim, mais desejados. Daniele, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda ao Acontece. Muito obrigada, que é um prazer enorme e espero o seu contato. Olha só, então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo, lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band. Muito obrigada pela sua audiência, boa noite, tchau, tchau.